Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós iniciamos, segundo o calendário litúrgico, que é a orientação que nós temos para estudar, para meditar, para refletir, as leituras, seguindo os passos de cada tempo litúrgico dentro daquilo que a igreja nos apresenta, nós, então, iremos ouvir o Evangelho de Marcos. Nos domingos, no tempo comum, que é um dos 4 tempos litúrgicos, nós temos o Evangelho de Marcos e nos dias de semana, ultimamente, nós estamos lendo e refletindo os Evangelhos de Mateus. O Evangelho de hoje é um ensinamento que Jesus vai transmitir também para as multidões. Não é só o Evangelho de Mateus que Jesus está ainda falando, conversando com as multidões, mas sim no Evangelho de Marcos. No dia de hoje, nós encontramos Jesus que se faz presente na sua missão. Lembremos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, mais ou menos pelo ano 65, ano 70, na era cristã, ou seja, no primeiro século. Mas não se sabe muito bem se esta foi a data. Mas o mais importante é nós aprendermos com a mensagem de Jesus, o Evangelho, com o Evangelho de Marcos, ou com a comunidade que escreveu este texto tão profundo, tão importante para a nossa vida. Leiamos e no mesmo tempo depois nós podemos meditar, podemos refletir como que Jesus se faz presente na vida da multidão, como se faz presente na vida da mulher que está com a hemorragia, como se faz presente na vida de Jairo, como se faz presente na vida de Pedro, Tiago e João, como se faz presente na vida daquelas pessoas que estão lá na casa de Jairo, como se faz presente na vida da menina, como se faz presente hoje na nossa vida. Jesus, sem dúvida, se faz presente de várias maneiras. E é importante nós entendermos isso. E que sempre quando nós buscamos essa proximidade com Jesus, o despertar, esse Jesus ressuscitado que está em nós, é despertarmos também a sua sensibilidade para a vida e para o outro. Jesus vive sempre para o outro. Não é que ele está num processo de exclusão de si mesmo, mas sim é porque ele entendeu e compreendeu que a vida humana é, por incrível que pareça, partilha. E essa também deve ser a nossa missão. Este deve ser o papel do cristão e da cristã na comunidade igreja, em casa, mas também na sociedade. Lembremos e busquemos perceber o detalhe que o evangelista deu para a palavra casa. Qual é esta casa tão importante para nós hoje? Leiamos então o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Naquele tempo, disse Jesus, Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ele pensava: se eu, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou:
quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito isto. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e o seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, iniciando então a 13ª semana do tempo comum, nós percebemos que a missão de Jesus continua. O tempo comum, a teologia do tempo comum, e dentro do campo também de estudos da teologia, se nós estudarmos a eclesiologia, que é o estudo da própria igreja em atuação na sociedade, junto com outros materiais, outros documentos interessantes que podemos ler, refletir, até mesmo livros de teologia no campo da eclesiologia, para entendermos qual é a missão da igreja. Outra área também interessante, a missiologia. São áreas que nos ajudam a compreender não só a missão de Jesus e de seus discípulos, mas também a nossa missão. Qual é a missão? Devolver a vida àqueles que estão sofrendo intensamente. Este é o papel do cristão e da cristã. O papel da cristã e do cristão, desde a sua origem, desde que Jesus chama os discípulos e as discípulas, desde que Jesus organiza esta comunidade, esta casa, nunca foi para beneficiar-se a si mesmo, mas sim a comunidade. E nós temos que aprender, então, que o benefício para nós está na comunidade, está na sociedade, está na coletividade. O texto de hoje é um ensinamento incrível se nós percebermos que, no contexto em que o evangelho foi escrito, Jairo está buscando Jesus. Aqui nós podemos entender que Jairo, vejamos, Jairo, quem é ele? Ele é um chefe da sinagoga. Mas temos que entender que a sinagoga, no tempo de Jesus, formada pelos fariseus, doutores da lei, escribas e muitos sumos sacerdotes, anciãos e outras autoridades, não se davam muito bem com o ensinamento de Jesus. Não podemos esquecer que no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quando Jesus lê um trecho do Evangelho, ou melhor, de um texto do profeta Isaías, ele vai dizer que o Espírito de Deus, o Espírito divino está sobre mim e ele me enviou para libertar. E aí nós temos toda a sequência, quais são as libertações que Jesus vem causando na vida das pessoas, aquelas que são oprimidas pela sociedade. E lembremos que quando Jesus termina dizendo, e hoje se cumpriu aquilo que a Sagrada Escritura disse, as autoridades da sinagoga,
estas que eu acabei de citar, elas começaram a se organizar para descobrir, para inventarem juntos ou juntas um meio de pegar Jesus e eliminar Jesus. Então, na sinagoga, aonde se ouvia a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, as leis de Moisés e outras leis, os profetas, no mesmo tempo, quando Jesus disse, e hoje se cumpriu a palavra, ou a profecia, eles começam dentro da sinagoga a articular um meio para matar Jesus. Vejamos, agora é o Jairo, que no hebraico quer dizer despertar, ele desperta, ele tem que despertar o seu sentido, a sua sensibilidade, e perceber que na palavra de Jesus há uma palavra diferente daquela que foi ensinada tanto pelos profetas, quanto por Moisés, e aquilo que está no Antigo Testamento, o rigor da lei. Senão nós não vamos entender nunca o texto de hoje. Ele tem que despojar-se também de todo aquele rigor tremendo, doído, e começar a ser sensível com ele mesmo e com seus familiares. Os seus familiares? Quem está na casa? A sinagoga também quer dizer casa. E aqui nós temos que saber que a casa é porque os primeiros cristãos, até o segundo século, meus irmãos e irmãs, viviam os ensinamentos de Jesus dentro da sinagoga, porque ainda não havia a igreja. A igreja é só no século IV, início do século IV. Igreja do jeito que nós temos hoje. No início era dentro da sinagoga que eles ensinavam, que eles falavam de Jesus. Mas depois, por desavença, porque os judeus ali, as lideranças, começaram a não entender, não aceitar mais que Jesus fosse o divino, ou o Messias, ou começaram também a trazer que as leis mosaicas ou de Moisés eram mais importantes que o ensinamento de Jesus. Começaram a cobrar também a circuncisão, e os cristãos começaram a pedir simplesmente a adesão por intermédio do batismo. E aqui nós começamos a ver essa liberdade também dos cristãos de saírem da sinagoga e buscando um meio de poderem celebrar e anunciar Jesus sem a sinagoga e sem as leis judaicas. Então é Jairo quem vai atrás de Jesus, quem reconhece Jesus, mas para isso ele tem que se despertar. Ou melhor, ele tem que se despojar de tudo aquilo que se ensinava na sinagoga, porque muitas vezes oprimia as pessoas também. Nós, cristãos, muitas vezes buscamos coisas do Antigo Testamento e coisas que Jesus não disse também para oprimir. E aonde está no texto de hoje que nós podemos ouvir essa opressão legalista? Na mulher que estava com hemorragia. Na época de Jesus, toda mulher que estava com hemorragia, com algum tipo de sangramento ou menstruação, ela não podia tocar em nada. Ela era obrigada pela lei lá do livro dos Levíticos, ou do Levítico, capítulo 15, versículo 19 até o 25, que está lá no terceiro livro da Bíblia, na ordem cronológica teológica, nós vamos encontrar que a mulher era obrigada a sair. Por quê que era obrigada a sair até mesmo da comunidade? Porque tanto a sua casa, sua roupa, sua cama, ela não podia, então, tocar no seu marido, nas coisas da casa, e jamais tocar numa liderança religiosa naquela época, porque senão ela poderia sofrer uma pena capital. Ela poderia ser eliminada a morte, porque ela causava impureza em tudo aquilo que tocava. E vejamos no texto de hoje que ela toca em Jesus. E se Jesus já era um líder religioso naquele momento, um sábio, um mestre, como que ela toca? Ela percebe, ela sente que Jesus é diferente. Ela sabe que se ela tocasse em Jesus, Jesus ia curá-la, ia salvá-la. Como assim curá-la e salvá-la? Curá-la e salvá-la das leis judaicas, que havia como uma pessoa impura. Pense, meus amigos e amigas, quando nós usamos esse termo, você está impuro. Você é marginalizado da sociedade. É aí que está a grande cura de Jesus. Veja, Jesus a inclui novamente na sociedade. E seus discípulos estão também um pouco deslocados. Eles vão até perguntar, quando Jesus perguntou, alguém me tocou? Os discípulos vão dizer, mestre, nós estamos no meio de uma multidão. Como que o Senhor está querendo que não seja tocado? Mas Jesus percebeu que dentro daquela multidão,
Havia alguém, ou muitas pessoas, com certeza, mas há uma mulher que a tocou porque a necessidade dela talvez fosse maior. Ela era aquela que estava excluída e ela teria então que ser inserida na comunidade, na sociedade, porque a multidão aqui também expressa a sociedade sedenta de liderança. Nós até já comentamos em alguns vídeos que nós estamos já há algum tempo sedentos de lideranças. E aí nós podemos ver lideranças até mesmo muitas vezes no campo da religião, ou no campo da igreja. Isso vale para as outras religiões também, no campo de todas as igrejas, seja elas católicas, protestantes, evangélicas, pentecostais, neopentecostais. Muitas lideranças que perderam o fio da meada dentro de uma teologia legalista que oprime, que machuca as pessoas, que obriga as pessoas a doarem, a se sacrificarem. Jesus não quer isso, nunca quis. Jesus quer a leveza da vida, a suavidade, quer a maturidade da fé. Veja, a mulher que era discriminada chegou, tocou em Jesus e Jesus vai dizer o quê? A tua fé te curou. É a fé nesse Deus, ou nesse divino, que está em Jesus, mas também que está em cada pessoa, que quer todos nós para a vida. Vida em abundância. Se nós lermos o texto de hoje, da primeira leitura, que depois até recomendo que quem quiser dar uma lida, ler, o texto da sabedoria, capítulo 1, versículo 13 a 15, e capítulo 2, versículos 23 a 24. Ele começa de uma forma muito interessante, falando da questão que o Deus é o Deus da vida. O Deus judeu, o Deus de Jesus, o Deus que nós acreditamos, o Deus cristão, é o Deus da vida. E aí o escritor termina dizendo que a morte entra no mundo por intermédio do diabo. É interessante nós vermos aqui essa análise que tem que trabalhar com a teologia, uma escatologia, que é a leitura que nós fazemos, o estudo que fazemos dentro do campo teológico, para entender o fim da vida. A morte é o fim da vida humana, biológica, mas não o fim da vida enquanto ser humano que acredita no Deus da ressurreição por intermédio de Jesus. Porque o Deus de Jesus acredita na ressurreição e que Ele está presente na nossa vida e que nós continuamos a viver. Nós acreditamos que a vida está para além da morte física ou biológica. E, com certeza, ninguém trouxe a morte. Não foi o diabo que trouxe a morte. Porque assim que nós somos gestados e gestadas no ventre da nossa mãe, no útero materno, a nossa vida começa a morrer. Assim que a vida começa a nascer, também começa a morrer. Ou seja, nós nos tornamos suscetíveis à morte porque nós somos seres vivos. Nós só morremos porque nós somos seres vivos. Então temos que entender isso. Senão, nós vamos começar a achar uma causa para a morte como se fosse algo fora da extensão humana e provocada pelo mal. A morte, ela só é um mal quando é uma morte causada por qualquer pessoa. No sentido que nós também podemos ter sistemas de morte. Hoje, o mundo todo, se nós vamos ver, e aí não é nem um perigo de cometer um equívoco no pensamento em universalizar, é só nós olharmos o mundo, percebermos o mundo, fazer aquilo que Jesus fez na multidão. Ele olhou ao redor para ver quem havia tocado. Agora nós queremos olhar ao redor do mundo, numa visão, numa compreensão, num entendimento de 360 graus, para perceber como que estão os sistemas humanos, gerados pelo ser humano. Como que está? Como que o ser humano inventou tantos sistemas, por incrível que pareça, de destruição? Quais são as preocupações hoje do ser humano? Muitas igrejas, como eu dizia antes, preocupadas só com o ter, com o dinheiro, com a prosperidade, mas isso também é o que muito da sociedade prega, ensina. Então nós temos que perceber que o grande sentido da vida é a própria vida. Nós temos que trabalhar com a missão, com a nossa fé madura, para superarmos todos esses sistemas de morte, que levam pessoas precocemente à morte. Assim como no tempo de Jesus, essa mulher provavelmente era uma mulher que tinha muita vida ainda.
A menina também com 12 anos, muita vida ainda. Quais são as pessoas que estão morrendo hoje com a pandemia? Por que estão morrendo com a pandemia? E nós somos muitas vezes bastante limitados nesse sentido de fazer um questionamento e irmos para além daquilo que está colocado. Sermos também críticos, assim como Jesus foi crítico, e no mesmo tempo, então, termos a humildade do centurião no dia 26, hoje, no dia que nós estamos celebrando o Jairo, nesse dia 27 de junho, como que Jesus nos ajuda esse processo de humildade e de humanização? E é na casa que isso vai acontecer, ou é na sociedade também. A mulher está no meio da multidão, está na sociedade, uma sociedade que acolhe agora porque Jesus a integra. E diz, olha, ela não é impura, ela é filha. Olha que interessante, olha o detalhe aqui. Jesus chama filha, a tua fé te curou. A tua fé num Deus da vida, no Deus da compaixão, da misericórdia, fez com que você entendesse a sua hemorragia. E que, por incrível que pareça, pode sim cessar. Ela pode parar. Se nós temos hemorragia, pode, como nós comentamos já em outros momentos. Porque a cura, ela pode ser analisada e interpretada por N caminhos, por N possibilidades. O importante é que nós entendamos em várias possibilidades, sempre buscando humanizar. Como dizia antes, toda morte que ela é provocada por sistemas injustos, sistemas sejam eles políticos, jurídicos, econômicos, é contra, claro, os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus veio para que nós pudéssemos recuperar a vida na sua plenitude. E ele, por onde ele passa, vejamos a missão de Jesus, por onde ele passa, ele vai deixando os sinais de vida. Porque Jesus tem que, para nós, enquanto cristãos e cristãs, simbolizar a vida. E é neste falar ainda com a mulher que estava há 12 anos, vista como impura, porque estava com hemorragia, é que chegam os funcionários do Jairo e falam para ele, a sua filha morreu. Por que importuna o mestre? E Jesus diz o quê? Não, ela não morreu, ela está dormindo, e vão caminhando. Caminhar, a missão de Jesus. A missão de Jesus é levar confiança, esperança, é levar amor, é levar perdão, é levar misericórdia, é levar compaixão, é ensinar diferente daquilo que se ensinava na sinagoga naquele momento, naquele primeiro século. É superar as leis rabínicas ou farisaicas. Rabínicas não, farisaicas, porque os rabinos vêm depois. Muito depois, né? E tem outro tipo de estratégia. No Brasil nós temos um grande rabino, né? Henri Sobel, que realmente trabalhou belíssimamente a fé judaica, né? Temos que ver isso, senão nós também podemos ser preconceituosos. E quando nós falamos aqui, o questionamento de Jesus é contra os fariseus, doutores da lei e também os anciãos, daquele momento do primeiro século, e que se desaparecem, ou vão desaparecer juntamente com os sumos sacerdotes, com a destruição do templo. Somente depois, com a destruição do templo, nascem os rabinos. E olha que interessante, Jesus recebe o nome de rabino no texto do Evangelho. Quando Jesus estava em vida, provavelmente ele não foi chamado de rabino. É um nome que colocaram depois. Olha que interessante. Porque na época não havia. Na época de Jesus, no ano 30, 33, 35, né? No período da missão e morte de Jesus. Isso que é interessante nós estudarmos a teologia, para descobrirmos o que também os evangelistas agregaram e dando a Jesus como ele que falou ou ensinou. Mas na verdade é a comunidade alimentada pelo Espírito do ressuscitado que está ensinando, que está falando em nome do Jesus que se faz presente na comunidade. Chegando na comunidade, o que acontece? Acontece aquilo que é o extraordinário. Por que é o extraordinário? Porque Jesus também vai chamar a comunidade como responsável para levar a vida, levar a esperança, levar alento para aqueles que estão sofrendo. Veja, Jesus chega na casa, as pessoas estão atormentadas, estão chorando, estão perturbadas, e Jesus diz, saem e vamos entrar. Quem? O pai, Jairo, a mãe da menina, Jesus, Pedro, Tiago, João, e aí nós temos a menina na casa. 7. 7. O número 7 é a simbologia da plenitude, é a perfeição, é a ação perfeita de Deus com a vida.
E onde chega a comunidade, tudo vive, tudo renasce, tudo ressuscita. Porque a ressurreição, meus amigos e amigas, também não é só esta passagem desta vida para a vida eterna, para a ressurreição pós da morte. Também, na nossa fé, também é isso, sem dúvidas. Para nós cristãos, nós acreditamos também na continuidade da vida. Mas também Jesus está nos ressuscitando agora, depois, outro dia, todos os momentos da vida. Por isso que as autoridades, sejam elas autoridades religiosas, jurídicas e políticas, na época de Jesus, enquanto hoje, tem muito medo de falar do Jesus ressuscitado. Vejam o que se fala muitas vezes em muitas igrejas e comunidades. Fala mais do Cristo poderoso, imperador, fala mais de um Deus muito longe, abstrato, do que o Jesus de Nazaré, que foi crucificado e que ressuscitou. E ressuscitou está dentro da Maria Madalena, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, dentro de Pedro, dentro de Tiago, dentro de João, dentro de cada um de nós hoje. Porque o Jesus ressuscitado, ele provoca medo naquelas autoridades que oprimem as pessoas, oprimem a multidão, que legaliza a exclusão e a marginalização. Essas pessoas, meus amigos e amigas, têm medo do ressuscitado, porque o Jesus ressuscitado que brota em nós, ou melhor, que está em nós e faz brotar a esperança, ele brota também um olhar de não mais aceitação da morte do outro pela injustiça, pela exclusão. Não aceita mais a morte do outro por uma doença, porque a sociedade não aceita esse doente na condição de irmão, de fragilidade que precisa de ajuda. Jesus, aonde ele passa, ele faz coisas inacreditáveis, assim como nós podemos fazer. Todo milagre, Deus deu, ou Jesus deu, poder para os seus discípulos e para as suas discípulas. Muitas vezes nós esquecemos que toda a autoridade de fazer coisas incríveis, Deus também nos deu. Jesus também nos deu. Ele partilhou conosco. Pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pela justiça. Mas pela justiça que vê o outro como irmão. A justiça da comunidade que acolhe o outro na fraternidade, na sensibilidade. E vejamos que Jesus, quando chega então no quarto daquela casa, estende a mão para a menina e a ergue. Levanta-a. E levantar é questão de ressuscitar. Volta para a vida, para dizer que Jesus tem o poder, porque ele é o Deus da vida. Esse é o poder de devolver a vida, de devolver a sanidade, podemos dizer assim, né? E faz com que a mulher, então, seja reinserida na sociedade e a menina reinserida na família, na comunidade. Família enquanto comunidade também cristã. E vejamos que depois que a menina levanta, e que Jesus vai utilizar esse termo, talita cumi, menina, levanta-te, revigora-te, ressuscita-te. A tua fé te curou. A ressurreição nossa, porque ela já está dentro de nós. Na criação, Deus nos fez seres humanos para a imortalidade, para a ressurreição, para a vida, além de qualquer tipo de sistema e qualquer tipo de estrutura. E Jesus ainda vai pedir para que as pessoas não falem nada para ninguém sobre o que aconteceu ali e pede que dê de comer. Meus amigos e amigas, para concluir a nossa reflexão, vejamos então a quantidade de pessoas que morrem todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos por falta de comida. Jesus preocupou-se com a alimentação da criança. Assim como a mulher era excluída, a menina também é excluída. Lembremos que a menina estava com 12 anos. Nas leis judaicas, na legislação judaica daquele momento, a menina completava 12 anos, ela já começava a entrar num processo de morte. Por que um processo de morte? Porque geralmente com 12 anos se iniciava o processo de menstruação da menina. Ela se tornava já uma mulher. E ela poderia casar, ela poderia gerar filhos, mas no mesmo tempo ela era excluída, marginalizada, era tratada com preconceito. E todas as vezes que vinha a menstruação, ela também era vista como impura. Pensa a sociedade, daquela época e de hoje também.
Como que as mulheres são tratadas hoje? Será que é diferente daquela época e hoje? Muitas vezes as mulheres ainda hoje estão buscando espaços na comunidade igreja, na sociedade, na cultura, nas empresas, no trabalho. O machismo ainda perdura. Essa lei dos Levíticos, ou do Levítico, do livro do Levítico que está lá na Bíblia, e as leis de hoje, sejam elas leis constitucionais, federais, estaduais, ou religiosas ou culturais, temos que vencer. Temos que superar. E é interessante que aqui Jesus vai chamar-nos a atenção que a cura, ela é total, ela é global, ela é social, ela é universal. E veja o que então fala da questão dos médicos. A mulher já havia gasto muito dinheiro com os médicos e não havia surtido efeito. Por quê? Talvez isso talvez não. Isso sirva ou serve para nós hoje. Não é só uma parte da sociedade que vai se preocupar com a vida, com a cura e com o bem-estar ou com o bem viver das pessoas. Mas é toda a humanidade. Toda a humanidade. Todos os conhecimentos, toda a ciência, toda a religiosidade, todas as culturas têm que oferecer para as pessoas vida. Se não oferecer vida, ela não está se preocupando com aquilo que é a essência de cada uma desses meios, dessas possibilidades. Porque a ciência ou a medicina também pode se preocupar em inventar algo somente para ganhar dinheiro. Assim como muitos abrem igrejas para ganhar dinheiro em cima da situação de dor, de sofrimento das pessoas. Então, meus amigos e amigas, que a leitura de Jesus no dia de hoje, do Evangelho de Marcos, nos ajude a fazer com que todos nós, toda a humanidade, todos os grupos de estudos, de pesquisas, todas as igrejas, todas as religiões, somem-se, abracem-se num elo de fraternidade em defesa da vida, para que a pandemia seja superada, que não somente uma pessoa ou duas pessoas se preocupem em vencer a pandemia, mas que a pandemia seja uma causa nossa. Superemos, porque muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas já morreram. E como então nós podemos levar alento com a palavra de Jesus? Como que nós podemos oferecer esse sopro da vida, essa confiança em dizer que a pessoa que faleceu está viva agora em nós? E como que nós podemos trabalhar na missão, sendo missionários e missionárias, para impedir que a pandemia continue ceifando vidas injustamente? Porque nós podemos fazer o nosso papel de humano, nos humanizando e humanizando os ambientes também por onde nós passamos, assim como Jesus fez. Porque ele partilhou conosco o maior de todos os poderes, o poder do amor, da compaixão, da misericórdia, da solidariedade. E possamos dizer juntos: